Nosso papo técnico de hoje é sobre o famoso Cable Management, ou organização de cabos. Um item que está se tornando mais frequente nos dias de hoje, na manutenção de computadores. Tá? Eu estou há 38 anos na área de TI e basicamente nos últimos 25 anos, mais ou menos, 25 anos, na área especificamente de manutenção. Tá? E o termo Cable Management, a organização dos cabos, ele de certa forma, ele é novo, tá? Por um lado, mas antigo por outro. Ou seja, você montar um computador e você organizar os cabos, né? Antigamente o termo era prender os cabos, você tem que prender os cabos, ou seja, não deixar nenhum cabo da montagem, né? Sobrou lá uma ponta de um cabo Molex, um cabo SATA, tá? O fio do cooler do processador ou da fan do gabinete é muito longo, ficou jogado dentro do gabinete. Esse fio pode bater numa placa de vídeo, esse fio pode bater no próprio cooler da fan dele mesmo ou do processador e assim por diante. Então isso sempre foi uma atenção especial que eu sempre dei, sempre passei para meus alunos há muitos anos atrás. Só que, claro, tá? O Cable Management, a sua essência, tá? Não é só prender cabo, é organizar, deixar de uma forma mais organizada para fazer um setup mais clean. Porque a forma com que a máquina se apresente, né, visualmente, quando você olha para o computador, você veja o mínimo de cabos possíveis. Tá? Até esse movimento está tão forte nos últimos tempos que eu já cheguei a comentar com vocês em um dos nossos papos técnicos sobre as placas-mães, que eles estão invertendo, fazendo a reversão da placa-mãe, fazendo todas as conexões por baixo. E esse lance de fazer conexões por baixo, ele também vem de encontro ao Cable Management, porque aí, veja bem, o cabeamento, ele não vai nem sair da parte de trás, sair de uma fonte, passando por trás do gabinete, entrando para dentro do gabinete para poder ligar ali o conector TX24, TX12V, tá? O conector PCIe da placa de vídeo, não, nada, nem o painel frontal, nada, ele vai ligar tudo por trás. Então, quer dizer, o setup vai ficar mais clean ainda. Tem fabricantes como Asus, MSI, Gigabyte, que estão atrás de soluções justamente fazendo com que o cabeamento e todas as conexões do PCIe, tudo por baixo da placa, para que não fique nenhum visual, né, de cabeamento dentro. Claro, tem suas vantagens? Tem, fica mais bonito? Fica, é verdade. Fica um visual muito mais clean, muito mais limpo. Não é só isso. Também isso ajuda muito no airflow, né, no fluxo de ar interno, porque sem nada no meio do caminho, sem cabos, atrapalhando o fluxo de ar, ele tem uma eficiência maior, e assim por diante. Né? Isso, uma hora a gente conversa mais sobre o airflow. Mas tem o seguinte, tá? Não era possível fazer muito disso antigamente, por quê? Porque os gabinetes, que ainda continuam aí no mercado, são os gabinetes normais, padrão, a fonte é em cima, tá? E a maioria dos gabinetes que se propõem ao Cable Management, tá? Que vem na onda do gabinete gamer, assim por diante, tá? A fonte é embaixo, que é mais eficiente, sim, é verdade. Só que quando a fonte é em cima, então eu vou pegar uma máquina que tem um gabinete normal, né? Com aquela estrutura normal, e vou colocar dentro de uma máquina com um gabinete novo. Muitas vezes não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque a fonte é o grande problema. Os cabos da fonte, o cabeamento dela é curto. Nós temos que lembrar que a fonte desse tipo de gabinete foi feita para ser em cima, ligando o cabeamento dele. Então, vamos supor, tem a fonte aqui, o TX24 já está aqui. O cara pega o cabo aqui, então os cabos andam curtos. Tá? Agora você vai ter uma fonte aqui embaixo, na parte de baixo, que você vai ter que passar o cabo inteiro pela lateral, pela parte de trás do gabinete, e aí vai ter uma entrada lá em cima para botar o ATX12V, ou aqui na lateral para colocar o ATX24 pinos. O problema é que o cabo não chega. Essas fontes tem cabo, eu já fiz os testes e não dá. Tá? Muitas delas não dá, dependendo do gabinete que você for fazer, só se pegar um gabinetezinho bem pequeno. Tá? Mas um gabinete que vai comportar uma estrutura, digamos, uma máquina, um setupzinho mais legalzinho, não vai rolar. Vai ser complicado. Tá? Então, o Cable Management, a organização dos cabos, é você fazer essa organização, deixar os cabos o mais organizado possível pela parte de trás, com segurança, obviamente, e deixar o setup mais clean possível na parte frontal. O problema todo, gente, é o seguinte, tá? Assim, como é que eu vou explicar isso de uma forma mais clara para vocês? É o exagero.
Vamos colocar dessa forma. Por que o exagero? Eu já vi aí, youtubers, o pessoal fazendo cabeamento. Cara, o cara quase arranca o cabo. Tá? Ele dobra o cabo de tal maneira, o ATX24. Cara, o ATX24 é um chicote grosso. Tá? E normalmente bem rígidos, principalmente dependendo do tipo de fonte. Mas que a fonte seja específica, etc. Tal. Ah, se você fizer um cable management com uma fonte full modular, porra, show de bola. Só liga uma full modular só vai ligar os conectores, vai ligar o ATX 12 volts, ATX 24 e o conector do PCIe da placa de vídeo, porque tu usa SSDM.2, acabou. É 3 cabinhos ali, mas se o cara monta um setup, eu montei esses dias um setup para um cliente meu, para uma máquina de escritório, usando esse conceito dos gabinetes atuais, tá, com meu, espetáculo, botei um SSDM.2 pro cara ali, não tinha nada SATA, então não tem cabo de dados, não tem cabo de força, nada. Comprou uma fonte full modular, conectei a TX12, a TX 24 pinos, liguei, acabou, não precisa colocar mais nada, 2 cabinhos, não, é maravilhoso. O problema é todo que nem sempre é assim, o cara às vezes tem uma máquina lá com um SSD SATA, mais um HD de armazenamento, agora está botando um SSD M.2, tem uma placa de vídeo e assim por diante. Então você vai, e a fonte dele não é full modular, é uma fonte, a famosa, que a gente chama de medusa, né? Que é um chicotão enorme, com vários conectores de SATA, com Molex ainda, com conectores PCIe da placa de vídeo, ATX24, ATX12V e assim por diante. Tá? Então é mais difícil você fazer com uma fonte que não é full modular ou semi-modular. Tá? Tem tudo isso. E aí os caras exageram, torcendo cabos, etc. Até o lance do derretimento dos cabos, recentemente das 4090, da série 4000, né? 4090, 4080, derretendo cabo, etc. Cara, o pessoal começou a acusar, a NVIDIA andou mudando um pouco o conector, eu acredito que é meia culpa, digamos, dos dois lados, tanto da NVIDIA, na sua concepção ali, que de repente não foi muito feliz, tá? Mas muito também desse problema do cable management, os caras pegar, colocar os cabos e ficar esticando o cabo para parecer o mínimo possível. O cara pega o cabo aqui, o cabo tem que fazer essa curva aqui, o cara faz isso com o cabo, cara. O cara dá uma tarrachada com o cabo aqui, enfia uma abraçadeira aqui, puxa o cabo. Cara, não vai dar, isso vai forçar muito o conector. Então, assim, ó, eu acho que tem que ser um ponto de equilíbrio. A regra, vejam bem, trabalhamos com área de manutenção. Tá? Nossa concepção tem que ser lógica e técnica. A regra é sempre pela técnica primeiro. Sempre. A beleza vem em segundo lugar. Esse papo que a beleza em primeiro lugar não rola. Tá? Se você quer fazer as coisas bonitinhas, tá? Desde que esteja dentro da regra técnica, beleza. Em detrimento da regra técnica não dá. Ficar forçando o negócio para daqui a pouco dar um problema, para quebrar, para dar mau contato, para parar de funcionar, coisa do tipo, só porque porque tem que forçar, não, mas o carro está fazendo essa curva toda, ele tem que ficar achatado. Não dá. Tá? Ou procura um adaptador ou coisa do tipo, e adaptador também é problema, principalmente por conector de energia, é bem problemático, mas são situações que de repente você pode tentar adaptar alguma coisa, mas forçar nunca. Tá? Então você tem que fazer o ângulo do cabo, né, da curva do cabo, que ele fique de uma maneira, tá, firme, veja bem, firme, não forçado, mas firme, porque não precisa ficar bobão, é lógico, mas você faz um ângulo ali, trava, bonitinho, tudo direitinho. Então o cable management, ele tem muito disso, é da sensibilidade de quem faz a montagem, do profissional que está fazendo a montagem, da pessoa que está fazendo a montagem. Tá? Entender que você não pode, cabos de dados, você não pode ficar esticando, tá? Ele a tal ponto porque vai arrebentar. Tá? Ou daqui a pouco vai dar um problema. Então você tem que colocar ele de uma maneira que ele fique firme, tá? Aparecendo o menos possível, mas dentro da regra técnica, mantendo segurança e operacionalidade. Tem que ser operacional o negócio. Bonito não adianta. Tá? Eu já tive casos, esse lance de bonito, etc. Não é nem um cable management, mas às vezes de pegar móveis que a pessoa já colocou ali embutido, tudo direitinho, armários, etc e tal, em escritórios, na época que eu fazia, vendia computadores, fazia instalação dos equipamentos, ia lá na casa do cliente, na loja do cliente, na empresa do cliente, instalar, etc e tal. Chegava ali em alguns lugares que os caras que fizeram ali, o dono junto com o arquiteto, junto com não sei quem, com o designer de interiores, fez um negócio ali, vou botar um computador que eu não sei de onde, que medida que eles tiraram de computador, cara.
Porque a máquina não entrava. Eu cheguei uma vez para fazer instalar, a máquina não entrava, cara. O gabinete ficava um tanto assim batendo no gabinete, eu tinha passado a medida. Ah, não, mas é que aí acharam que ficava mais bonito porque ficou rebaixado, onde ia botar o armário, etc e tal. Então, mas e daí? Tá? A máquina fica sufocada dentro de um espaço confinado, ela não tem alimentação de ar, onde ela precisa fazer renovação de ar dela. Isso não é nem que é comum, não tem nada a ver. Tá? Isso já entra para airflow. E aí a máquina queima, ou dá um problema, ou superaquece, fica dando problema, o cara fica te ligando dizendo que uma máquina é uma porcaria, que uma máquina teve problema desse tipo. Tá? Mas aí você vai olhar o local, vamos colocar assim, o local insalubre para colocar o computador, por causa da estética, ficou lindo, tá? Mas não é bom tecnicamente para o equipamento. Cable management é mais ou menos a mesma coisa, não é porque fica lindo, lindo, nossa, eu nem vejo nada, que está correto. Tem casos que não tem o que fazer. Tá? Principalmente o cabo, o TX24 é um dos problemas, tá? Visuais que eu estou falando, tá? E o PCI Express, que é o cabo de conexão para a placa de vídeo. Esses dois costumam, na placa de vídeo, tem uma placa de vídeo, tem uma 3060 ali, vem dois chicotes de conexão, tá? Um de 8 pinos e um de 6 pinos, por exemplo, muitas 3060 precisam. Eles vêm ali, cara, esse chicote, a ponta do chicote, onde está o conector, ela normalmente tem uma capa, justamente para dar firmeza. Aquela capa não é flexível, cara, ela é rígida. Então tu fica com um pedaço mais ou menos assim de cabo e tu não consegue fazer manobra. Então fica aquele cabo. Tu procura tentar ajustar aqui, botar uma abraçadeira aqui, fazer o cabo, né, correr longitudinal, mas é o máximo que você consegue fazer. Às vezes não dá para fazer muito mais do que isso. Tá? Então, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Cable management? Ok, show de bola, tá? Mas primeiro segurança e operacionalidade técnica, depois beleza. Mas ficou meio abrupto aquele cabo assim, visualmente falando, você cara, infelizmente não tem o que fazer. Tá? Às vezes, o próprio gabinete, às vezes, porque tem trocentos modelos de gabinete, às vezes o próprio gabinete não te ajuda. Tá? Às vezes a tua fonte não te ajuda. Que é o que eu falei, tu pegar uma fonte full modular é uma coisa. Tu pegar uma fonte normal, a famosa Medusa, uma fonte game lá de 500, 600, 700 watts, que não é nem full modular e nem semi-modular, né? Porque a full modular todos os cabos são desconectados, você conecta só o que você quer, e na semi-modular, só para esclarecer, o ATX24 e o ATX 12 volts já costumam vir diretamente do tráfego, fixos, né? E aí você conecta aí os conectores do PCIe, do SATA e assim por diante, que você necessita. Então, dependendo da fonte, também complica. Então, muitas vezes, o julgamento de um cable manager tem que analisar vários conceitos, várias concepções, o que tu tinha em mãos para te poder fazer aquele cable manager. Então, da melhor maneira possível. E nunca tem um jeito só de fazer o cable manager, tá? Se você pegar, eu já peguei a mesma máquina, tá, de treino que eu dou para os alunos, a mesma máquina eu consegui montar e desmontar ela 3 vezes, fiz o cable manager de 3 formas diferentes, tá? Porque toda vez que tu faz, tu olha, opa, dá para isso aqui, esse cabo não precisa passar aqui, pode passar por lá. Tu tem que ter paciência. Porque às vezes quando tu fez, eu já teve cabo manager, metade do cable manager morto, puta que pariu, não vai ficar legal. Tu vai lá e solta, repassa o cabo, passa por dentro, passa por fora, vê se tu colocou na primeira entrada, devia ter colocado na segunda entrada e assim por diante. Outro fator do cable management também, além do cabeamento, é o próprio gabinete. Tem gabinetes que não tem muitas entradas, tá? Para você passar os cabos de painel e assim por diante. Tem gabinetes que têm menos entradas, apesar de serem, pela lógica, para cable management, mas tem menos entradas. O gabinete tem mais furações na chapa do gabinete, chapa traseira, onde a placa-mãe é fixada. Isso ajuda bastante para você poder passar, né, os cabos, ter mais opções para passar. Às vezes tu tem 2 ou 3 opções ali, tu tem que passar todos os cabos ali. De repente tu tens uma conexão, um orifício aqui, né, uma abertura aqui, e as conexões dos cabos estão aqui do lado. Então se tivesse mais uma abertura aqui, pelo menos, o caminho seria menor. Senão só tem uma aqui, as conexões aqui tu vai ter que fazer todo esse caminho aqui. Então também tem que ver a escolha do gabinete que você vai comprar na hora de pensando no cable management também é importante. Escolher o gabinete que tem uma quantidade de furações grandes para que você possa passar os cabos com mais tranquilidade. A fonte que você vai comprar, tá? Decidir por você comprar, porque veja bem, você vai pegar uma fonte da 700 watts
80 Plus, Gold, Platinum, Silver, seja lá o que for, que tem um conector XYZ, ATX, 12 volts, versão 2.4, não, tudo show de bola. Mas você vai encontrar a mesma fonte com a mesma qualidade nos três, normalmente, dependendo do fabricante, nas três versões. Na full modular, tá? Sem cabo nenhum, conecta na semi-modular, só com os ATX 12 e ATX 24 vindo do tráfego, e a famosa Medusa, que vem tudo. Tá? A qualidade da fonte, a potência da fonte, os componentes da fonte é a mesma coisa, o que muda é a forma do cabeamento. Então, pensando no cable management, claro que o full modular é melhor, só que quando tu olha o valor de uma fonte, abre aspas, Medusa, né? A gente chama de Medusa, por causa do cabeamento vem todo num chicote só, né? Basicamente, são vários chicotes, mas a gente diz que sai de um único ponto ali de saída de dentro do tráfego para fora. Tu pegar uma fonte daquela e uma fonte full modular, a mesma fonte, com a mesma potência do mesmo fabricante, com os mesmos componentes, pode dar 200 pau de diferença. Aí pensando no bolso, aí a coisa não muda, entendeu? Então tu tem uma fonte de 700 watts que custa, vamos imaginar, custa 650 no padrão Medusa e custa 850 no full modular. Esses 200 pila pode ser um water cooler de comprar, porque o water cooler está barato hoje em dia. Então pode ser a diferença de comprar um water cooler para o tamanho. Então tem que parar para pensar, basicamente em cima, ou até um SSD, né? Dependendo do tamanho do SSD que tu vai pegar, pode ser basicamente em cima disso. Beleza? Então só para deixar isso claro. Só para a gente finalizar, vou mostrar duas máquinas para vocês aqui. Uma com um gabinete projetado para cable management e outra num gabinete arroz com feijão. Um gabinetezinho simples, padrão. Tá? Onde eu fiz ali a organização dos cabos para mostrar para vocês, mais ou menos, para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Estão aqui atrás de mim. Aqui, ó. Então eu tenho aqui, primeiro essa aqui, tá? Arroz com feijão. Então nós temos aqui a fonte, é em cima, tá? É a Medusa, ó, chumação de cabo aqui, ó. Até enrolei todos os cabos que eu não usava. Aqui vem aqui um cabo SATA para o HD, mais um outro cabo SATA aqui para um outro HD, que eu tenho aqui nessa máquina, tá? Essa placa de vídeo não tem conexão, tem aqui os cabos de SATA, né? Eles vêm, então aqui de conexão, tá limpo. Não tem, digamos, não está atingindo nenhuma fan aqui do fundo do CPU, tudo, mas veja bem, é um gabinete, uma fonte dessa, eu não consigo pegar o ATX, por exemplo, e fazer ele ir lá por trás e dar a volta, ele fica esticado. Alguns cabos de energia também não conseguem fazer essa volta, tá? Passar eles por trás, depende muito do gabinete, então ele não consegue. Então se tu olhar atrás, aqui ó, tá vendo? Ele tem abertura aqui e tem uma abertura aqui, alguns cabos dão para passar, alguns chegam, outros não. Ele não é preparado. Se tu faz o cabeamento por trás aqui, tu não bota a tampa de jeito nenhum. Porque ele não é projetado para fazer. A tampa não é. Ele não tem recuo da base, tá? Ou não tem uma tampa que ela tem aquele bojo, né? Que algumas têm, justamente para acondicionar os cabos aqui. Então não dá para fazer cable management num cara desse, porque além da furação, ele não tem espaço. Tá? Então isso aqui é um gabinete que fica um visual mais feio, né? Visualmente falando, tem esse chumação de cabo, bota para lá, bota para cá, mas fica mais feio. Aqui eu já tenho um gabinete, já projetado um cable management, ou já tem um PSU cover, né? Que é essa chapa aqui que esconde a fonte, né? E o cabeamento. Então, veja bem, já é bem mais limpo, né? Só tem aqui, ó, o ATX 24, tá? Aqui o USB 3.0, aqui embaixo está o cabeamento do painel frontal USB. Olhem aqui a diferença, tá? Aqui, ó, eu até amarrei aqui, mas é um chicotão que fica aqui fora. Aqui você para mim não vê nada, tudo preto também, já para ajudar, né? Colorido, né? Para piorar as coisas. Então, aqui eu falei, ó, o cabo, tá? Os dois PCI que eles vêm aqui, ó, tá vendo? Ó, tem que deixar desfolgado aqui, ó. Ele não pode ficar esticado desse jeito aqui, ó. Posso forçar já. Ele tem que fazer uma curvatura. O ATX 24 é a mesma coisa, ele tem que ter uma curvatura, tá? Para que ele não fique forçando e puxando de volta. Então, aqui, ó, claro, o visual é muito mais clean, né? Num gabinete desse. Então, que é um gabinete preparado para cable management. Ó, olhando aqui a parte de trás, ó, olha como fica. Tem várias entradas, ó, tem uma, tem duas, tem três entradas, tem mais uma, duas aqui embaixo, tem mais uma aqui em cima, mais uma aqui, tá? Tem mais duas aqui na lateral, ó. Então os cabos passam, tá vendo? Aqui passa o cabeamento do painel frontal, USB, vem para cá. Aqui o ATX 24, ó, a fonte fica aqui embaixo, ó, diferente da fonte que fica lá em cima. Quando vem aqui embaixo, ele vem o cabeamento aqui por trás. Você já faz a curva, ó, o ATX 12 volts vai até lá em cima, tu já trava aqui tudo junto. E a tampa aqui, ó,
a tampa dele, vou pegar aqui a tampa dele, ele tem aqui, ó, vocês conseguem ver, tem uma entrada, ó, se a gente olhar a tampa, ó, ela tem esse friso aqui na frente aqui, tá? Que dá esse, ó, então a tampa não é reta, tá? Ela tem essa entrada, e essa entrada permite que você possa encaixar ali sem nenhum tipo de problemas, tá? O cabeamento. Então ele fecha aqui, encaixa, fica tudo arrumado. Aí tu coloca aqui abraçadeiras, né? Para trancar todos os cabos. Então, tem aqueles fiozinhos, parece aquele de pão, né? Pacote de pão, só que tudo pretinho. Com plástico, você trava eles aqui, deixa todo ele organizado. Então ele fica todo organizado, o cabeamento fica organizadinho, tá? Na estrutura, e visualmente falando, fica bem clean, né? Fica bem mais limpo. Aí tudo é mais, o cabeamento todo é preto e assim por diante. Tá entendendo? Então isso ajuda bastante a você ter uma estrutura melhor. Em cima disso. Um pequeno detalhe, só para falar para vocês, ó, aqui por exemplo, o gabinete é preto, o painel, todos os cabos aqui do gabinete são pretos. O painel frontal tudo preto, os cabos da frente tudo preto. Show de bola. Então olha aqui atrás, né? Novamente, ó, vou mostrar aqui, tá? Então pode ver, o cabeamento é uma boa parte preto. Essa fonte ainda tem, você consegue ver, que é até uma fonte mais antiga, tá? Mas ela deu para o cabeamento ainda tem uma malha aqui por cima, mas é uma malha que ainda permite ver a coloração. Hoje em dia tem fontes que o cabeamento preto não vê nada. Beleza. A minha consideração é o seguinte, tome cuidado com o gabinete branco. Quando você compra gabinete branco, eu montei gabinete branco aqui, eu não consigo entender por carga d'água é o seguinte. O cara faz um gabinete branco, beleza? Aí o cara vai lá e compra um water cooler branco para colocar, né? Compra até a placa de vídeo branca que tem, quer fazer um setup todo branco, bonitão, etc e tal, claro, né? Placa mãe branca, bem mais difícil de conseguir encontrar. Mas vamos embora, só que todos os cabos do gabinete são pretos. Os cabos painel frontal é tudo preto. Aí tu olha assim, pô, por que não faz os cabos então, pelo menos, do painel frontal branco? Porque ele não destoa, porque tu tem tudo isso aqui branco. Tu puxa um cabo preto aqui, cara, tu vê de longe o cabo. Né? Então, pensando só na estética, não tem nada a ver com técnica, só toma uma consideração pensando na estética. Tá? Mas é que eu digo, a estética ela tem que ser bonita, desde que ela não influencie na técnica, na operacionalidade. Primeiro segurança, depois beleza. A beleza, segundo lugar. Tá? Primeiro você tem que deixar a montagem correta. Essa é a função do técnico, a função do profissional de manutenção de computadores. Deixar as coisas corretamente funcionando. Tá? Se ficou bonito ou não, é outro papo. Tá? Se der para ser operacional e bonito, show. Mas se não der, tem que optar por um deles, operacionalidade. É a nossa regra. Tá? A beleza vai vir sempre em segundo lugar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse papo técnico de hoje sobre o Cable Manager. Até a próxima. Abraço a todos.